Olá, eu sou a Maria Cláudia Bonadio, professora de História da Moda da UFJF, e eu tô aqui hoje para gravar, o quinto episódio, dessa série sobre história dos livros de moda no Brasil, Hoje eu vou falar de um gênero, Na verdade, eu vou ter que dividir esse vídeo em duas partes, porque eu vou falar de biografias e autobiografias. Hoje vamos focar nas autobiografias dos estilistas, tá? Esse é um gênero que nunca sai de moda. É sempre um sucesso editorial, O primeiro estilista que a gente tem conhecimento, que lançou memórias, e que fez um grande sucesso, foi o Paul Poiret, lá na França, ainda na década de 30. Em 1930. E ele vai lançar sua autobiografia exatamente no momento em que ele entra em decadência. E isso parece ser uma coisa muito frequente, Na hora que o estilista já não está indo tão bem, ele vai e coloca no mercado uma autobiografia, E aqui no Brasil, quem inaugura esse gênero é o Denner, O Denner Pamplona Abreu, um estilista que faleceu em 1978, E que fez muito sucesso nos anos 60, que vestiu a Maria Teresa Goulart, que foi primeira dama, Porém, o Denner, apesar de muito talentoso, ele não era exatamente bom com os negócios. Ele dava altas festas, acordava a hora que queria, se negava a fazer vestidos, para cliente que ele achava que não se encaixava dentro do padrão mulher luxo, e outras categorias que ele, inventou para classificar as clientes dele. Ele lança a autobiografia dele em 1972, que é exatamente o momento que as vendas já não vão tão bem, Só que o Denner tem uma peculiaridade, porque o Denner, ele, além de ser um estilista talentoso, ele era também uma personalidade muito carismática. Então ele se tornou muito popular, não só pelo seu talento como estilista, mas também porque ele vai saber, usar desse carisma para conquistar o público. Então ele vai ser jurado do programa Flávio Cavalcante. O Brasil inteiro conhece o Denner, mesmo que ele já não esteja vendendo tão bem, E aí ele vai lançar esse livro, não exatamente essa edição, já vou explicar um pouco mais a respeito disso, do livro Denner o Luxo, tá? Que era meio que um bordão, que o Denner era um luxo. A primeira edição do livro saiu em 72 por uma editora que chamava Laudes, e que, pelo que eu pude pesquisar, era especializada em livros didáticos e em biografias bombásticas, E a autobiografia do Denner, tinha um pouco esse tom. Não que ela contasse grandes segredos da vida dele, mas colocava coisas, por exemplo, muito divertidas, do tipo que ele teve que terminar com Maristela Splendore, sua primeira esposa, Porque eles estavam, esse teria sido um dos motivos, eles estavam em Milão, e ele queria ir à ópera, e ela não gostava de Maria Callas, ela só queria saber do iê, 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 e aquilo para ele, nossa, era uma coisa gravíssima. Ele revela também que teria sido convidado por Christian Dior, ou pela Maison Dior, para substituir, o Christian Dior após o seu falecimento. Mas que ele não foi, porque ele queria inventar, ele queria criar a moda brasileira, Bom, até hoje ninguém foi até os arquivos da marca Christian Dior para verificar, se esse convite existiu, se essa carta existiu, E os arquivos do Denner, tampouco a gente sabe o que aconteceu com eles. Mas, independente do que é verdade e do que não é verdade, o livro é divertidíssimo. Eu li rapidinho, quando a Kozak lançou essa edição em 2007. Essa sim fazendo jus a esse nome Denner o Luxo. Porque a primeira edição, ela era mais simples, tinha uma capa, uma fotografia preta e branca, como essa, E o luxo escrito em cor de rosa, mas não tinha imagens e pouco tinha esse dourado, que faz referência ao tal do luxo do Denner, E essa biografia, ela conta ainda com fotografias incríveis, Um dia a gente vai falar mais das coisas do Denner, Das fotografias do Denner, que é um projeto, inclusive, que eu venho a passos lentos desenvolvendo,
Bom, o Denner inaugura, né, esse gênero no Brasil, né? E depois dele, a gente vai ter outros que vão produzir, como o Rui Spor, que é um costureiro lá de Porto Alegre. Esse não necessariamente numa carreira já decadente, não era isso, né? Mas ele deixa registradas suas memórias. Aliás, ele não é o único que escreve num momento que ele não tá exatamente decadente, porque o Christian... Opa, tava mostrando errado. O Christian Dior, que tá aqui na versão em inglês da biografia dele, né? Dior by Dior, né? A versão original tá em francês, mas a versão que eu tenho é essa do Victoria and Albert Museum, né? Ele lança suas memórias no auge da sua carreira, em 1956, né, quando ele estava assim realmente fazendo muito sucesso e era considerado o estilista mais importante do mundo, né? Então, quer dizer, não, como eu falei, acontece muito dessas biografias, dessas autobiografias serem lançadas, né, no momento em que a carreira já não vai tão bem, né, porque ela de uma certa maneira ressaltaria de novo esse interesse a respeito, né, desse personagem. E mais também acontece, né, de o Alexandre Rescovitch, por exemplo, lançou uma série de livros aqui no Brasil, no auge da sua carreira, mas isso é assunto para outro vídeo, né? Mas, por exemplo, a Schiaparelli lança as memórias dela em 54, um ano depois de se aposentar, né? Quer dizer, queriam aproveitar um pouquinho daquela popularidade que as roupas dela já não conseguem ter, né, depois da Segunda Guerra Mundial. E o último exemplo de hoje, né, é um exemplo aqui do Brasil, que é o livro do Ocimar Versolato, que foi um estilista de muito sucesso, que chegou a trabalhar na Lanvin, né, pra alta costura da Lanvin em Paris, mas que também acaba entrando em decadência. Não cabe aqui, a gente não vou falar dos motivos de, né, porque cada um entrou, deixou de entrar, mas o fato é que em 2005, se eu não me engano, acho que esse livro é de 2005, quando ele lança esse livro, ele já não está no auge do seu sucesso. Ele voltou para o Brasil, né? Já não está em nenhuma grande marca, e aí ele vai lançar com esse sugestivo título Vestido em Chamas, né? Com uma ideia assim de colocar fogo nesse mundo da alta costura, né? E da costura e da moda brasileira de modo geral. Ele até fala na introdução que diria que 90% do que eu escrevi é verdade. Quanto aos 10% restante, me desculpem, mas não resisti aos encantos da ficção. Afinal, a maioria das histórias, se fossem contadas com a máxima fidelidade, não seriam tão emocionantes. E isso ele tem razão, porque grande parte da vida dos estilistas, né, e Chanel é o grande modelo nisso, a gente não tem como saber o que foi verdade, o que é inventado, né? Mas essa vida inventada, repetida tantas vezes, acaba se tornando uma espécie de verdade, ou pelo menos a verdade que o estilista criou para ele, né? Então, hoje em dia, menos importante da gente saber se o Denner foi ou não convidado para trabalhar na Maison Dior, né? É a gente pensar que Denner se colocou dessa maneira e que ele se via nessa posição. E isso é muito importante, né? Porque realmente na década de 60 ele foi o grande nome da costura. Tá? Então, nos próximos vídeos eu vou continuar falando dos livros de moda no Brasil. Eu hoje acabei dando alguns exemplos internacionais, né, também, de livros que não foram traduzidos. Aliás, assim, pelo número de autobiografias que a gente tem publicada, né, são poucas ainda as traduções. A editora Selman, né, tem uma linha de biografias e autobiografias de costureiros que eu confesso não li nenhum, né? Dos estilistas não li, não tem, descobri quando estava fazendo essa pesquisa sobre a história dos livros de moda e posteriormente pretendo ir atrás disso. Bom, obrigada e até o próximo episódio.